Olá pessoal, meu nome é Denise e junto com os meus parceiros de trabalho, Antônio e Ananda, iremos falar sobre o tema de fusões e aquisições no Brasil. Atualmente, com os grandes avanços tecnológicos e a globalização, o mercado se tornou mais exigente. São vários os produtos e serviços disponíveis no mercado. Isso faz com que as empresas busquem formas de se destacar e criar um diferencial competitivo. No Brasil, apesar do cenário econômico ter passado por um longo período de recessão e a previsão a longo prazo ser instável, as estratégias que cresceram nos últimos anos foram as de fusões e aquisições. Segundo a revista Exame, no segundo trimestre de 2017, essas estratégias cresceram 10% em comparação com 2016. Diante disso, uma questão surgiu: quais os impactos e desafios de adotar fusões e aquisições? O principal objetivo é explorar os desafios de adotar fusões e aquisições. Como os objetivos específicos foram elaborados, identificar quais os objetivos que levam as empresas a adotar fusões e aquisições, demonstrar possíveis estratégias de realizar fusões e aquisições, quais os pontos positivos e negativos nas estratégias de fusões e aquisições. Com a metodologia utilizada, fizemos uma pesquisa bibliográfica com uma grande quantidade de dados, além de avaliar estudos de instituições renomadas que fizeram uma pesquisa de campo com base no tema deste trabalho. Agora o Antônio vai falar um pouco mais para a gente sobre fusões e aquisições. Bom dia, meu nome é Antônio Sampaio, sou do grupo 18 da turma de TCC, nesse sétimo semestre, Uninove. E eu, junto com a Ananda Justo e Denise Lima, realizamos um trabalho de conclusão de curso na área de finanças com o título de Fusões e Aquisições, Desafios e Impactos das Empresas. Durante os próximos minutos vamos explorar um pouco mais desse trabalho e, junto com as gravações das outras duas integrantes, vamos falar o motivo que nos levaram e os desafios também que identificamos ao realizar o trabalho. Como não tem projeção, eu vou falar o número da tabela, o gráfico ou outro item e a página para que fique melhor a identificação. Então vamos lá. Esse trabalho foi um grande desafio porque buscamos uma temática, que finanças que envolve a vida das pessoas. Não só do consumidor, como qualquer agente na cadeia de suprimentos, fornecedores, produtores, quem extrai também matéria-prima, ou seja, finanças faz parte da vida de todo mundo. E dificilmente alguém que vive nas capitais ou a maioria das cidades pelo mundo não consumiram um dia, sabendo ou não, produtos de empresas que fizeram fusões ou aquisições, que é uma prática muito comum no mercado e tem crescido a cada ano. Então, já iniciando aqui o trabalho, a Denise fez a introdução, explicou bastante sobre a metodologia, que uma pesquisa exploratória, que vamos usar dados secundários, dados de empresas renomadas no mercado somente para ter maior embasamento com relação aos fatos, com relação ao que a gente propôs. Na tabela 1, página 20, a gente colocou a análise de trabalhos acadêmicos, então fizemos uma pesquisa. Com essa pesquisa identificamos o que foi resultado positivo, negativo, ambivalente, que é muito importante destacar isso. Qualquer pesquisa acadêmica, você tem que ser parte das suas hipóteses com ponto de vista, mas durante o trabalho você pode ver que não era aquilo que você propôs inicialmente. E algumas ações, algumas fusões e aquisições não foram com sucesso, outras tiveram sucesso. Então é sempre importante destacar isso e buscar entender o motivo do que levou a isso. Tanto que nos últimos anexos a gente colocou uma série de cases relacionados a essa ação, a essa estratégia financeira, para ilustrar melhor para os leitores. Na tabela 2, colocamos características, o que é a fusão, aquisição, incorporação, cisão e joint venture. São técnicas, práticas, operações no mercado. Então, há uma diferença entre tais. Então, a gente colocou essas características para ilustrar e deixar o leitor a par do que ele vai encontrar no trabalho. Além disso, colocamos
que as fusões e aquisições são classificadas em aquisição horizontal, vertical, conglomerado. Então, tem uma diferença da forma que você vai abordar, a gente destacou isso e durante o trabalho fomos explorando também, detalhando, colocando casos, situações diferentes. Em seguida, o tópico 2.2 é o que já começa a explorar bem o trabalho, né? Que ele conta os impactos. Então, a partir do momento que você junta forças, você consegue reduzir os custos administrativos, gerais, operacionais, você consegue ter uma melhor gestão dos seus recursos, seja eles financeiros, pessoal, materiais, o que seja. Então você consegue ter uma visão maior do seu negócio. Além disso, tem como você expandir para as outras áreas. Então, quando você pega uma cadeia, outros fornecedores, parceiros, o que seja, você consegue gerenciar e ter uma melhor administração dos custos. E o custo é o segredo de qualquer negócio. Se você quer aumentar sua margem de lucro, baixe seu custo e mantenha sua receita, aumente sua receita. Esse é o ponto fundamental de qualquer business. Há outros impactos destacados também e também reforçados por autores, principalmente a influência dos stakeholders durante todos os processos. A figura 1 destaca bem isso, né, como influências na cultura organizacional, então tudo que está ao redor dela, isso é bem interessante, que é explorado bem, colocado características. Em seguida, colocamos exemplos tanto de bancos, de instituições do ramo alimentício, transportes, tecnologias. Então pegamos aqui e citamos, com as nossas próprias palavras, situações de fusões de empresas, né? Como elas podem fundir e o resultado que isso vai gerar. Mais à frente, colocamos as estratégias, a figura 2, as estratégias bem detalhadas, né? As 5 estratégias no nível de negócios, onde tem integração de liderança e custo de diferenciação no meio e ao redor, né? Com uma matriz custo, exclusividade por alvo amplo e alvo estratégico, né? O escopo competitivo com a vontade competitiva. Então isso é muito importante para a visão do negócio, isso daqui dá um grande diferencial. Figura 2. Além disso, colocamos também os benefícios que podem ser gerados na logística. Especialmente peguei um case de um artigo que eu escrevi, 2 matérias, né, que eu cedi. Então colocamos aqui uma área que temos bastante domínio, então falamos com bastante propriedade, buscamos outras referências e ficou muito bom para ilustrar, porque a o diferencial competitivo na área da logística, na área operacional e estratégica, é fundamental para que não só integre o que você produz para o que você quer entregar ao cliente. Se nesse trecho não tem uma boa integração, provavelmente a empresa não terá um sucesso, até mesmo porque isso é o que gera a conexão entre o cliente, o comprador e entre o vendedor, né? Então tem que ter essa integração, é muito importante. Há outros exemplos, inclusive de ONGs que a gente colocou, que podem ser explorados nos tópicos, né? Canal de distribuição, a gente também comentou bastante, como também produção, stakeholders, para finalizar esse trecho de impacto, né? Os indicadores aqui a gente já começou colocando dados de fusões e aquisições, né? Indicadores que a gente conseguiu de pesquisas renomadas, pesquisas muito importantes, como matérias também na revista Exame, que traz de consultorias como a Price, como a Bank Boss Consult, né? Que a gente colocou, então é muito interessante esses estudos, essas matérias, gráficos, tanto de fusões nacionais como internacionais, exploramos bem, inclusive percebe-se o comportamento, né, crescente que tem ocorrido. Lá no final tem uma descida, né? É nítida essa descida, mas também consideramos que é um período de crise. Então, como qualquer outro mercado, não só o nacional, né? Brasil como global influencia muito nas operações, até mesmo porque muitos dos capitais, muitos dos recursos financeiros utilizados são recursos estrangeiros. Então tem toda essa questão, né? Essa variação no mercado. Isso também é complementado com os anexos C
A Nexus traz isso, diversos indicadores feitos pela pesquisa da Pricewaterhouse Company. Então é muito importante que é uma pesquisa recente, com bastante influência no mercado e é bem representativa, né? Colocamos ainda no quadro 2 alguns exemplos até setembro de 2018, onde foram feitas 165 transações envolvendo capital estrangeiro, redução de custo, tiveram, né, bons resultados, então isso é bem interessante, ilustrou bem o mercado, bem o trabalho. A participação de investidores estrangeiros colocado na tabela 3, então como se pode ver, os Estados Unidos tem uma grande participação, né? Quer dizer, o Canadá tem uma grande participação, seguido dos Estados Unidos. França continua tendo, porém teve uma grande reduzida, então isso mostra como as economias se comportam, né? Como a situação não está muito positiva lá, isso impacta para a gente. Mesmo assim, a moeda diante a nossa acaba sendo mais forte, e isso é um diferencial, isso é um ponto positivo para eles investirem. Transações na tabela 4, então aí a gente continua explicando isso. Mais à frente, no quadro 3, a gente colocou alguns acontecimentos nos principais setores, que é a tecnologia, financeiro, serviços auxiliares, serviços públicos e de saúde. Então a gente colocou alguns acontecimentos nesse período, que são os top 5 dos setores anual, né? Muito interessante isso, porque ele traz empresas conhecidas, empresas com nomes que está no dia a dia da população, e outras também que não diretamente está, mas com certeza impactam no consumo. Já seguindo já na minha conclusão, a gente explorou bastante a questão de sinergias, então mostrou como que juntar essas forças pode beneficiar para as companhias, né? As transações também. Tem um gráfico bem interessante, que é o gráfico 2 do BCG, que é Bank Cost Group, citado por Thomson, né, One and Banker, que foi uma pesquisa realizada em 2017, onde mostra o comportamento entre volume e valor, isso explorando desde 1991 até 2017. Olha só, interessante, o número de transações, percebe-se como o volume tem variado e o valor também considerado. Há picos baixos, há descidas nos momentos de crise, mas tudo indica que continuará crescendo. Aí da mesma pesquisa mostra aqui os principais mercados, né, os principais setores, o desempenho dos principais setores nos últimos 20 anos. Isso comparado, base 2017 e com base nos demais anos, olha como todos os setores cresceram. Umas elevações expressivas, bem altas mesmo, então isso é bem interessante que a gente colocou. E também, uma das últimas figuras que a gente colocou, bem interessante, que é um resumo do que buscamos na fonte do BCG, que ali tem algumas matrizes, como receita, custo, balanço patrimonial. Então fala os impactos, né, descrição, custo para alavancar. É uma referência muito boa para utilizar em qualquer empresa, né, de diferentes portos e segmentos. Seguido também da sinergia entre setores, então a gente dividiu entre setores A e B, anunciados, e percebeu essa elevação bem expressiva. E só para vocês terem uma ideia, como se fala em grupo e marca, né? O grupo Pão de Açúcar, por exemplo, vocês pensam, não compro no Pão de Açúcar, que é mais caro, mas vou no Extra, mas na verdade é no mesmo grupo. Então, olha só, Extra, Pão de Açúcar, Minuto, Compre Bem, Açaí, Ponto Frio, Casas Bahia, faz parte do mesmo grupo de empresas, faz parte do mesmo grupo, que diferencia suas marcas. Então, cada marca tem um público, então esse é o foco, a gente demonstrar isso, como as fusões e aquisições, como as ações de finanças estão presentes no dia a dia. Já seguindo para o final desse capítulo, a gente colocou por último um quadro bem interessante sobre atributos de aquisições bem-sucedidas. Então ali tem os atributos, resultados, como pode ver o reflexo do outro 7 pontos, também interessante, que acaba sendo complementado com o anexo E. Então se consultar o anexo E vai ver que acaba ligando a ideia. No próximo capítulo, e as considerações finais, a Nanda vai citar
com mais propriedade, vai ficar melhor, né? Só dando mais uma visão dos anexos, pode ver que são 5 anexos bem interessantes, traz vários casos de fusões e aquisições, não só no Brasil como no mundo, como isso reflete, também traz as alternativas que impactam nos prazos, nos negócios, nos valores dos business, né? Bom, e é isso, essa é a minha parte. Espero que tenham gostado do trabalho e ficamos à disposição para qualquer coisa. Obrigado, até mais. Olá, meu nome é Ananda, estou apresentando o TCC juntamente com Antônio e Denise e eu vou falar um pouquinho sobre mercado de capitais e as nossas considerações finais do TCC. O mercado de capitais no Brasil é o mercado de títulos e valores imobiliários emitidos pelas empresas, regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. É a importante função de captação de recursos e mobilização da poupança, sendo feito pela unidade econômica deficitária, né? A produção e a comercialização das empresas é de responsabilidade dos instrumentos, instituições e agentes do mercado de capitais. Eles contribuem com a economia e com a geração do produto interno bruto. Existem alguns tipos de mercados de capitais: primário, secundário, à vista, futuro, a termo, de opções e de derivados. Vou citar 2 exemplos aqui. O secundário, ele é utilizado para facilitar as negociações, e os dos derivados, eles envolvem todos os contratos, total ou parcial, de outro ativo, sendo ele financeiro ou não. Nós citamos no nosso trabalho a tabela de Rippel 2002. Ele demonstra as características dos setores financeiros e o setor real. O setor real, ele utiliza bens e serviços. Já o setor financeiro, ele utiliza serviços de intermediações financeiras. Falando das nossas considerações finais, nós podemos ver nesse trabalho que as empresas elas vão evoluindo a cada dia mais, né? E conforme a evolução, elas vão criando mais competitividade entre elas e a cada dia mais a competição fica mais acirrada. Então elas devem estar totalmente envolvidas e integradas em questões financeiras, em questões de que possam agilizar a vida financeira da própria empresa. Podemos ver também na nossa pesquisa como as empresas elas precisam estar a cada dia ativas conforme as tecnologias vão mudando, conforme a questão financeira vai se atualizando, né, conforme os clientes vão querendo algo mais das empresas. Então, a gente pode ver, conforme a empresa ela tem a sua missão, a sua visão, mas ela vai se modificando no quesito melhorar, né, no quesito acompanhar as mudanças no nosso mundo global. Alguns dos pontos positivos que encontramos na fusão e na aquisição das empresas em relação aos custos. Os custos são diminuídos, né? E sendo assim o lucro ele vai aumentando. E uma parte muito interessante que eu achei é em relação a pensar no meio ambiente, né? As empresas elas encontram uma resposta bem positiva em relação aos pensamentos de mudança, né? Na cabeça da empresa, para que o ser humano também possa mudar a sua mente, transmitir aos clientes, né, as pessoas que estão à sua volta, o pensamento de ajudar no meio ambiente. Assim, ele vai ganhando mais credibilidade, né? Também podemos encontrar os pontos negativos, né, entre a união das empresas, porque uma tem uma visão, outra tem outra, um tem um pensamento, outro tem totalmente diferente. Então, até essas ideias se unirem mesmo e fazer com que seja algo bom para as empresas, demora, né? A empresa ela vai ter algumas dificuldades, vai ter alguns contratempos,
talvez demore para evoluir, demore muito mais para conquistar e continuar conquistando mais e mais os clientes. Talvez a questão financeira venha a ser impactada com isso. Então, também existem, né, as partes desses impactos ruins que são gerados através dos conflitos e das oposições, né, de ideias e pensamentos. Esse trabalho nos ajudou a entender a evolução do sistema financeiro, já que uma empresa ela precisa estar alinhada a tudo isso para que ela possa se dar bem, né? Para que ela possa crescer e que a empresa ela venha a ser reconhecida. Então, em questões financeiras foi muito bom e para poder entender essa questão de fusão e aquisição, né, de empresas, a gente sempre assistia na TV algum comentário, mas nunca estudamos a fundo, né, essas estratégias. Talvez é difícil a questão de se juntar, né, de se unir a outra, mas quando se unir dá certo, pode ser que até outros países venham enxergar com outros olhos e chamar a atenção deles também.